Abacuque, o último estudo da nossa série sobre a vida de fé, e hoje nós vamos falar sobre a vitória de fé, no capítulo 3. Como chegou, finalmente nessa confissão de fé. E a gente viu semana passada que a última resposta de Deus veio, mas não como uma explicação do porquê, mas com um princípio eterno, um princípio básico para a nossa vida. E esse princípio foi: o justo viverá pela fé. E Abacuque entendeu que ele só precisava confiar em Deus e nos planos de Deus. Deus mostrou que, sim, a Babilônia seria julgada, mais tarde, um dia, no futuro, e assim como Deus também se opõe a todos os orgulhosos, esse também é um princípio bíblico que sempre acontece, Ele se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes, mas, contudo, porém, Deus não ia mudar os seus planos. Deus não falou: agora que você acredita, agora que você confia em mim, tudo vai mudar. Não, a Babilônia ainda iria atacar Judá. Judá ainda seria invadida, ainda seria deportada, Jerusalém ainda seria destruída, a terra toda devastada. Então é isso com que a gente também se depara. O que você faz quando Deus não muda os seus planos para uma alternativa que seja mais favorável, talvez aparentemente para você, menos mal para você, ou um pouco mais confortável? Quando Deus não muda os seus planos só para te dar um certo alívio ou para tirar todo o sofrimento. Quando de repente Deus muda os seus planos para algo que você pudesse entender melhor com o seu raciocínio. O que você faz quando isso não acontece? Isso a gente vê no capítulo 3. Porque a gente só tem duas opções, Ou você vai relutar, você vai se afundar num abismo de mais reclamações, de mais revolta, ou você vai subir para uma vida cada vez mais alta e mais profunda com Deus. Essas são as duas opções, decisões que a gente tem que tomar diante de situações talvez difíceis, assim como Abacuque enfrentou. Bom, vamos ver os versículos de 1 a 2 para ver a reação de Abacuque em primeiro lugar. Versículos de 1 a 2 dizem: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta orou, depois de ver tudo que Deus ia fazer com a Babilônia, inclusive ele orou. Ele simplesmente falou: preciso agora responder com Deus, para Deus, mas obviamente, como a gente também vai ver, com um tom totalmente diferente. Não tem nenhum traço de reclamação como ele tinha antes, nenhum traço assim de inquietação, com tudo o que ele estava vendo, nenhuma queixa, nenhuma exigência a Deus, como tinha antes. Deus, resolva. Deus, até quando? Deus, intervenha. Não pode ser assim. Ele chegou a um ponto de se render a Deus. É uma oração de rendição. Antes ele estava lutando, contra tudo aquilo que ele estava vendo e as respostas de Deus. Ele não queria aceitar, Ele não estava entendendo, ele falou: por isso eu não vou aceitar. Agora ele chegou a um momento de rendição, Ele se rendeu à vontade soberana de Deus. Ainda não entendendo todos os aspectos, obviamente, de tudo que Deus ia fazer, mas ele estava se contentando, estava contente pelo menos com aquela resposta que ele acabou de receber. Lembrando que Deus não mudou, Deus ainda estava em favor do seu povo, lutando pelo seu povo, queria o melhor para o seu povo. E assim, essa oração toda, no versículo 1 diz, se torna uma confissão. No final do capítulo, como todos nós já sabemos, uma confissão de fé. Talvez uma das maiores declarações de fé na palavra de Deus.
Mas no começo dessa oração, começa com a confissão da pequenez, né, do profeta, reconhecendo que ele não estava numa posição de exigir nada de Deus. Que ele, falando com o Criador de todo o universo, não podia exigir nada. Antes ele estava falando, por que o Senhor está fazendo nada? E aí agora ele fala, o Senhor está fazendo algo, mas em tudo se lembra só da misericórdia, né? Tenha misericórdia de nós diante de tudo que vai acontecer. Ele fala, eu ouvi falar da tua fama, ouvi as tuas palavras, eu entendi agora tudo que o Senhor vai fazer, é até um privilégio, né? Não é para todo mundo que Deus revela os seus planos. Só que os planos eram totalmente diferentes daquilo que ele estava esperando. Agora ele precisava digerir tudo isso. Ainda não entendo tudo, mas Deus que sabe. E por isso ele fez ele tremer de certa forma, né? Eu tremo diante dos seus atos. Eu imagino como tudo isso vai acontecer. E Deus só mostrou 2 passos para frente. E a gente pode dizer ainda bem que Deus nos guia passo a passo, né? Já imaginou se Deus te mostrasse 4, 5, 6 passos na frente, tudo que isso que ainda vai acontecer? A gente não aguentaria, né? Se eu soubesse lá na Alemanha, um dia mais jovem, né, saindo da escola bíblica, tudo que Deus ia fazer na minha vida, eu ia falar, acho que não, né? Tô com medo, vou ficar em casa. E aí Deus nos mostra o próximo passo, geralmente. E quando a gente está obedecendo Ele com aquilo que Ele nos mostrou, a gente vai estar preparado para Ele mostrar o segundo passo. Mas Ele não chega, graças a Deus, mostrando o passo 4, 5, 6, 7 lá na frente, que você sai correndo, né? Ele é gracioso e sabe também o quanto a gente consegue aguentar. Será que tem alguma situação na sua vida com que você está lutando, né? Lutando de aceitar? Que às vezes a vontade de Deus pode ser difícil de se aceitar. Em primeiro lugar, porque a gente é orgulhoso, né? Que a gente pensa que nós sabemos muito melhor do que Deus como as coisas deveriam acontecer. E aí, inclusive, algumas orações se tornam mais a gente dando conselho para Deus, né? Faz assim, faz assado, né? Que parece que a gente sabe tão bem. Isso pode até levar um tempo, né? Como a gente vê na vida do profeta. É um bate-papo, né? Bate e volta, um diálogo com Deus. E isso é saudável, a gente falar com Deus e chegar nesse ponto. Mas tem que chegar uma hora nesse ponto, nesse momento de rendição e aceitação. Esse é o melhor momento na nossa vida, quando a gente finalmente se rende a Deus e fala, a tua vontade seja feita. É assim como Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 32, quando ele lutou com um anjo, né? E, de certa forma, lutando com Deus mesmo, né? Foi quando o anjo tocou nele, deslocou a coxa, né? Que ele viu, não tinha mais força, ele se rendeu. Mas nessa rendição dele estava a vitória. Quando a gente se rende, a gente aprende que agora estamos começando a vencer, né? Porque a gente deixa Deus no controle. E Jacó mesmo foi, a partir desse ponto, chamado de Israel, que quer dizer governado por Deus. Aí que ele venceu mesmo, porque ele colocou Deus no lugar certo na sua vida. Então é uma oração de rendição, mas inclusive uma oração como se fosse um salmo, né? A gente já vê pelo título, Oração do Profeta Abacuque, uma confissão. Nos lembra dos salmos. A forma nos lembra dos salmos, as pausas, sei lá, né? E o conteúdo também a gente pode comparar com vários salmos que a gente tem no livro de Salmos. E possivelmente Abacuque era um sacerdote no templo, né? A gente lê até no final, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Pode ser que ele cantava e tocava, né? Esse salmo para que os outros pudessem ouvir. É como é importante a gente também cantar e falar, né, hinos de fé na igreja, no nosso convívio, lembrando uns aos outros que Deus é fiel, que é bom, Deus é digno de confiança
e vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso, né? A gente às vezes precisa resgatar bons hinos de fé, né, do passado, mas graças a Deus de vez em quando vem um hino novo também. E a gente precisa cantar mesmo para nos lembrar que precisamos confiar em Deus assim como Abacuque. Também essa oração era uma oração pela obra de Deus, né? Ele fala, realiza de novo as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Então ele se lembrou do passado, como Deus já tinha mostrado como Ele é fiel, que Ele liberta o seu povo, né, de várias situações. Como Deus fez grandes coisas no passado e se lhe mostrou poderoso em favor do seu povo. E a Bíblia nos fala que, na verdade, não precisa de grande multidão para Deus agir. Ele só precisa de um coração, uma vida que confia nele para que Ele se mostre poderoso e forte em favor dessa uma pessoa. E aí vai uma, vai mais uma, vai mais uma, se junta mais, né? E Deus faz a sua obra. A gente lê isso em 2 Crônicas 16, versículo 9. A primeira parte diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Essa da corrigida fiel. Então Deus olha o mundo inteiro, escaneando a terra para mostrar uma pessoa que tem o coração totalmente dedicado a Ele, que confia nele de todo o coração. E Deus faz a sua obra através dessa uma pessoa. E a nossa oração deve ser, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa para que Deus se mostre forte em meu favor, para que a sua obra seja realizada. E esse foi o pedido de Abacuque, não foi? No versículo 2, realiza de novo essa obra. Em outras versões a gente pode ler, aviva, né, a tua obra. Aviva a tua obra. Então ele lembrou certamente de momentos de avivamento, como ele vivia na época com o rei Josias, né, no começo. E havia um grande avivamento sob o rei Josias. Quando, até a história é engraçada, né? De repente eles acharam o livro da lei, acharam a Bíblia da época perdido lá no templo, né? Aí os sacerdotes falavam, a gente achou um livro velho aqui, né? É a palavra de Deus, né? Leram para o rei, ele falou, gente, é a palavra de Deus. Ele se humilhou, se arrependeu, o povo todo se arrependeu, se humilhou diante de Deus, derrubaram os ídolos que tinha na época e Deus deu um grande avivamento. Infelizmente não durou muito, como na história a gente vê, né, acontecem muitos avivamentos, mas às vezes não tão prolongado quando a gente deseja, porém sempre tem consequências duradouras na sociedade, na história, que a gente pode até estudar depois. Se a gente pensa em avivamento, a gente pode com certeza afirmar como a gente precisa hoje, né? Como a igreja precisa hoje de um avivamento. Avivamento é quando o seu povo se volta totalmente para Ele, né? Começa a buscar a sua face. E a gente poderia facilmente dizer que um avivamento hoje seria a solução para todos os nossos problemas, né? Espirituais, mas inclusive do nosso governo, do nosso país, né? Acontecem coisas que com uma igreja avivada de verdade, né, vai ter mudança, vai ter uma transformação na própria sociedade. E como foi dito muitas vezes, e principalmente por um evangelista, se a gente quer ver um avivamento precisa acontecer em nós primeiro, né? Você precisa de um avivamento espiritual hoje na sua vida? Um evangelista na época falou, faz assim, desenha um círculo no chão, né? Entra nesse círculo e começa a orar para Deus mandar o seu Espírito sobre esse círculo, fazer um avivamento ali nesse lugar, com a sua vida ali dentro. E aí você vai ver como o círculo vai crescer, crescer, crescer. E a gente ora, né? E clama que Deus mande um avivamento seu derramar sobre toda a igreja. A gente ora, a gente deve orar por isso, né? Deus, aviva a tua obra nos dias de hoje. E a gente pode, claro, até viver de certas formas as condições
que precisam estar presentes para um avivamento, né? Preparar o solo para que o Espírito seja derramado sobre todos. Mas quem manda a vida no final é Deus. Não adianta nada fazer qualquer coisa se Deus não decide fazer isso. Um avivamento verdadeiro no final depende da vontade soberana de Deus. A gente deve clamar, mas é Deus que decide quando isso vai acontecer. O seu derramar gracioso sobre as nossas vidas vem quando Ele comanda do seu trono, agora é a hora. Mas vamos orar para que isso aconteça e para que isso aconteça nos nossos tempos, né? Como ele disse também, faze-as conhecidas em nosso tempo. A gente não quer apenas ler sobre os grandes avivamentos. A gente quer experimentar esses avivamentos hoje. A gente lê aqui na Bíblia, a gente lê nos livros de história e aí a gente ora, faça de novo. Faça de novo, que milhares, que milhões literalmente se converteram em vários avivamentos que já aconteceram no século XVIII, XIX. Que milhões se voltem a Deus. Que a gente tenha palpavelmente essas mudanças na sociedade, essas mudanças na história. Imagina, uma coisa que começou na Irlanda, na época, foi para os Estados Unidos e literalmente milhões de pessoas se converteram. O que isso faz com o país? Cria ali um país cristão, mas não por nome, mas de verdade, né? E aí tem relatos que os bares fecharam, a polícia não tinha mais trabalho para fazer, porque todo mundo naquela época estava indo para a igreja, buscando a Deus. Então vale a pena ler sobre isso e dizer, Senhor, realiza de novo esses momentos. O segundo pedido, porém, no final do versículo 2 também, que em tudo, com toda a disciplina, com essa ira do Senhor, lembra-te da misericórdia. Obviamente, Deus é perfeito e é 100% tudo que a gente sabe a respeito dele. Todos os atributos dele estão 100%. E 100% em ação ao mesmo tempo, sem diminuir o outro. Então, quando ele age com 100% de justiça, ele não para de ser 100% amoroso também. Ele pode, né, derramar a sua ira justa e ao mesmo tempo ser 100% misericordioso. A gente não pode entender isso, mas nessa economia de Deus, no seu caráter, na sua natureza, é assim que funciona. Ele é tudo 100%. Mas para nós, seres humanos, o que mais ressalta, com certeza, é a misericórdia. Se você fosse perguntar para um anjo, o anjo não entende misericórdia, né? Ele sabe que Deus é misericordioso, mas nunca experimentou. Mas nós, filhos de Adão, né? Nós sabemos o que é desobedecer. Nós sabemos o que é cair, né? Estar totalmente perdido no pecado. Mas a gente também sabe o que é ser perdoado, né? A gente sabe o que é receber misericórdia. A gente sabe que assim como Judá, a gente merece todo o peso do julgamento, né, da ira de Deus sobre nós, mas graças a Jesus, graças à obra dele, nós fomos perdoados. Mesmo merecendo tudo isso, ele não nos dá o que a gente merece, e isso é a misericórdia. Graças a Deus que a gente já experimentou e podemos experimentar mais ainda a misericórdia do Senhor. Então foi essa a oração dele. E quais foram os grandes atos especificamente dos quais ele se lembrou? E aqui a gente tem bastante um trecho bastante poético, os versículos de 3 a 15. Vamos ler e comentar um pouquinho daquilo que ele fala. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Pará. Pausa. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu.
Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Eu vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Pausa. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste os passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Pausa. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para não espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Deus se fez presente na história, né? Deus já agiu no passado. Ele entrou no espaço, né, no tempo, principalmente falando da história de Israel, né, registrou os seus atos e mostrou que ele é confiável. Então a gente olha para coisas que já aconteceram. São acontecimentos que já ocorreram, que não podem ser questionados ou tirados, né? Isso é história. Bom, Deus agiu assim. Então a nossa fé, e a fé de Abacuque, não é uma fé cega, mas se baseia que Deus já agiu na história. E Ele já agiu como? Libertando o seu povo, em favor do seu povo. E o maior exemplo, claro que é a saída do Egito, né? Saída da escravidão. E a gente tem várias indicações aqui de como Deus agiu, né? Parece até que Deus veio ali da terra de Edom, né? Se levanta como grande guerreiro para cavalgar, para ir até o Egito com grande poder, grande glória e libertar o seu povo. Foi ali com Faraó, né? Que fechou também o seu coração, com Faraó que se achava invencível, que Deus mandou as pragas, dos quais a gente lê no versículo 5, por exemplo. As pragas, né, do Egito que finalmente fizeram que ele deixasse o povo ir. Então foram as pragas contra o próprio Faraó, contra todos os deuses que existiam lá no Egito, e aí chegaram também no Mar Vermelho, né? Mas a travessia, que Deus abriu o mar, que o povo saiu e passou em terra seca, e depois passando por todo o deserto, passando, né, ali da terra de Midian, e tanto de certos momentos o povo tremendo, mas também os inimigos tremendo quando esse exército cada vez mais forte estava chegando na terra prometida e ali o Jordão no meio. E mais uma vez Deus abriu as águas e eles passaram, né, em terra seca. E até uma coisinha interessante que eu vi esses dias de um pastor comentando sobre um livro onde ressaltou que no hebraico diz explicitamente que o povo entrou no Mar Vermelho, mas não diz ali com todas as palavras que eles saíram. Obviamente eles entraram e saíram, né? Mas no hebraico, no original, não fala. Chegando no Rio Jordão, não diz explicitamente que eles entraram no Rio do Jordão, mas que eles saíram. Então o que tem a ver com a nossa vida, né? O que tem a ver com algo mais profundo que a gente pode tirar como lição dali? Para Deus, eles entraram em uma água saindo do Egito. E aí eles saíram do outro lado já na Terra Prometida. Tudo que aconteceu lá no meio, no final não foi tão importante. Mas Ele vê a nossa vida também do começo, quando a gente
né? Entrou no reino de Deus e quando a gente entra lá na glória. Tudo que acontece no meio, no final, não vai ser tão importante. Sim, vai ser importante porque vai ter recompensa por tudo que a gente fez, tudo mais, mas todos os sofrimentos, tudo que a gente viveu, vivenciou no meio, não é tão importante quanto a nossa conversão e a nossa entrada no reino glorioso. Olha só que interessante. E com Israel foi a mesma coisa. Mas não foi só isso, né? Ali fala que o sol e a lua pararam. Deus fez parar, né, o sol e a lua para que Josué e o exército pudessem ter uma vitória maior ainda. Deus conquistou a terra rapidamente, como se fossem passos largos dos quais a gente lê aqui. Ele deu libertação, inclusive, depois, quando tinha os juízes, né? Os seus ungidos, os seus libertadores escolhidos à mão. E, inclusive, todos os reis, depois da monarquia, também eram ungidos do Senhor. Deus dando libertação. Então, o que a gente vê através desses versículos? Que Deus revela a sua glória, o seu poder na criação e na história. Ele fala uma palavra, comanda e todos seguem as suas ordens, né? É terra, é mar, é o céu, que fazem exatamente o que Ele quer e obedecem. Ele é o Senhor que dá vitória, que faz o seu povo triunfar. E a gente pode entender essas palavras de libertação do seu povo não apenas no passado, mas com certeza o profeta também olhou para frente e viu isso acontecendo lá no futuro, a história da libertação se repetindo com o povo da Babilônia, porque eles seriam destruídos. E com certeza algumas coisas que ele escreveu aqui, literalmente então aconteceram com a Babilônia também. É o Deus que dá o triunfo, a vitória. E a gente pode entender para nós também que a gente não pode ser analfabetos da palavra de Deus. A gente precisa conhecer a história registrada, né, dos grandes atos de Deus, em tudo que Ele já fez, e principalmente a história de Israel. Você conhece a história de Israel? Eu gostaria muito, um dia, quando Deus permitir, fazer um panorama do Antigo Testamento, né? A gente aprender, um momento diferente, sem ser domingo de manhã, a gente aprender tudo o que aconteceu com Israel. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 10 que é um exemplo para nós. Tudo o que aconteceu para eles são tipos para a nossa vida cristã. Então precisamos entender sim. Eu vejo muitos cristãos hoje em dia que não fazem ideia o que aconteceu com Israel. Não sabem o que é a escravidão no Egito, não sabem o que é o cativeiro da Babilônia, não sabem nada que aconteceu. E não é difícil a gente entender um pouquinho, né, daquilo que Deus fez. E as fases que eles passaram, e muitas vezes fases na nossa vida cristã que nós também passamos. Então vamos aprender a história, os grandes atos e orar. Deus faça de novo. Deus realiza de novo os grandes atos que nós lemos na Tua Palavra. E agora chegamos então na vitória da fé. Nesse final que ele realmente confessa a sua fé diante de Deus. Versículos 16 a 19. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exaltarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. O profeta imaginou tudo o que ia acontecer lá na frente, né? E ele entendeu que Deus não ia livrar eles do ataque dos babilônios, mas ia dar libertação no meio
do sofrimento. E muitas vezes é isso que acontece. Deus não nos livra do sofrimento, né, das coisas ruins que acontecem, só pelo fato da gente estar nesse mundo, né, caído. Ele não nos livra dos problemas, mas no meio dos problemas Ele dá alívio, Ele dá socorro, Ele dá o apoio que a gente precisa. Diante de toda a realidade, mais uma vez e agora mais ainda, o que a gente vê Ele fazendo? O corpo todo tremendo, né? Ele estando totalmente fraco, né? Já vacilando, né? E vendo que eu estou totalmente indefeso diante dessa situação. E às vezes as pessoas pensam que tendo uma experiência mais profunda com o Senhor é sempre uma coisa muito alegre, né? Muito empolgante. Mas Abacuque não falaria isso. Ele está tendo aqui uma revelação muito grande do Senhor, mas não foi uma coisa que ele estava super alegre, né? Entusiasmado. E todos os santos, na palavra de Deus, falariam isso. Como ficou Moisés quando recebeu a lei? Que momento grandioso! Ele falou, eu estou apavorado e trêmulo. Como ficou Josué, né? Quando estava enfrentando ali Jericó e de repente à noite ali, né, espiando um pouco, viu o comandante do exército do Senhor. E ele se prostrou de rosto à terra, né? Ele ficou todo fraco ali, se rendeu. Como ficou Daniel depois de ver essa grandiosa visão, né, do futuro? Fala que ele ficou exausto e doente. Como ficou João no livro de Apocalipse, quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. Então não é sempre uma experiência como muitos procuram, né? Claro que Deus se revela a todos, porque Ele pode tudo. Mas dificilmente Ele vai se revelar de forma mais profunda a uma pessoa superficial, que só quer mais uma sensação, sentir mais alguma coisa diferente. Ou uma pessoa apenas curiosa, que quer ter uma comunhão mais profunda, mas não aceita a qualquer custo, né? Não quer pagar nenhum preço para isso. Deus se revela a nós, mas nem sempre como a gente pensa. E Ele pode se revelar a nós. Apesar de tudo, então, Ele toma duas decisões, né? No versículo 16, no final diz, tranquilo esperarei. Diante de tudo, Ele fala, bom, estou tremendo, mas eu vou esperar. Eu vou esperar no Senhor. Ele decidiu esperar, não apenas no dia da desgraça, né? No futuro próximo, que Judá seria devastado, mas também esperar no dia, um futuro um pouco mais distante, que a Babilônia seria destruída. O povo que estava atacando eles em breve, né, naquele momento. E ele falou, vou esperar tranquilamente. Como a gente pode esperar tranquilamente se a gente está rodeado com notícias ruins, né? Ele estava olhando dentro de si, estava tremendo, estava com medo. Ele olhou para frente e viu toda a devastação, né? Toda a economia no chão, né? Ninguém mais podendo comer, tudo em vão que plantaram, que fizeram. Ele olhou ao seu redor e viu que a nação também não estava grandes coisas, né? Tinha muita razão para continuar reclamando, mas ele decidiu olhar para cima e viu Deus. E aí todos os medos que ele tinha sumiram, né? E ele falou, então, eu vou decidir continuar olhando para cima e esperar tranquilamente. E essa é uma marca da fé, poder esperar no Senhor. O Salmo 37:7 diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Os verdadeiros problemas vêm quando a gente dá um passo na frente de Deus. Quando a gente acha que, bom, deixa eu resolver alguma coisa, né? Aí os problemas vêm. A gente deve seguir logo atrás, né? Deixar Ele na frente e a gente segue logo em seguida para ver para onde Deus vai, o que Deus quer fazer, o que Deus está mostrando. Mas se você sabe que Deus está na frente, Deus está trabalhando na sua vida,
então você também pode esperar Ele fazer e Ele te mostrar os passos. E isso tranquilamente, apesar de tudo que você veja ou tudo que você sinta naquele momento. Então espera tranquilamente no Senhor. E a outra decisão que Ele tomou, essa grande decisão que a gente vem falando, né, de onde vem essa alegria dele, Ele decidiu se alegrar, mas se alegrar em quê? A gente pode pensar que Ele se alegrou que Deus iria julgar esses babilônios terríveis por tudo que eles iam fazer. Mas aí seria uma alegria com uma certa sensação de vingança, né? Ainda bem que Deus vai dar, né, o que eles merecem. A gente pode pensar que ele tinha fé, ele ia se alegrar que um dia Deus ia devolver tudo, assim como na vida de Jó, né? Ele ia devolver todas as coisas e fazer que tudo ficasse bem. Mas isso seria alegria na restauração das coisas materiais, no conforto que eles tinham. A gente pode ainda olhar de forma mais detalhada e pensar que ele ia se alegrar que um dia as plantas iam florescer novamente, né? Haveriam novas colheitas e a alegria voltaria para o povo de Deus. Mas também não foi essa alegria num futuro reerguer da economia. Não, ele falou, eu vou me alegrar, exultar no Senhor. Apenas em Deus. Nenhuma circunstância pode ser boa, pode ser ruim, por melhor que seja, eu vou decidir me alegrar no Senhor. E o Senhor, é importante que esse é o nome da aliança. Deus fez uma eterna aliança com o seu povo. Deus é fiel, esse Yahweh, Jeová, né? Inabalável. A gente pode confiar nele porque nada muda a aliança que já foi feita, né? E a gente não fez nada, não tem nenhuma parte nossa. Já foi feita, consumada em Jesus. Só precisamos crer que isso já é feito. E em segundo lugar, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque o que Deus já fez através da salvação é mais do que suficiente para nós. O resto é resto. Como Romanos 8, versículo 32 diz, que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O mais difícil já é feito, Jesus já veio, Jesus já entregou a sua vida, o nosso pecado já foi pago, está consumado, totalmente pago o preço, a nossa dívida foi paga, então o resto é resto. Todas as outras coisas Ele vai nos dar também juntamente com esse presentão da salvação. Então a gente pode se alegrar em quê? Em quem Deus é e o que Deus já fez. E nada e ninguém pode mudar esse fato. Isso é a nossa força para enfrentar qualquer situação que a gente tivesse na nossa frente. Obviamente é fácil se alegrar quando tudo vai bem, né? E graças a Deus que Deus nos dá momentos mais tranquilos também. Mas Ele também permite momentos difíceis. A gente consegue se alegrar no Senhor, apenas no Senhor, na falta da saúde, quando as coisas não vão tão bem com o nosso corpo. Na falta de economias e recursos, quando a gente não pode comprar tudo o que a gente queria. Na falta de frutos na vida cristã, quando a gente está passando um deserto na nossa vida e a gente não vê nada acontecendo. Cadê Deus? Cadê os frutos que eu gostaria de ter na minha vida? Quando falta sucesso, né? Ou algum avanço no nosso serviço para o Senhor, no nosso ministério. E a gente lembra até de Jeremias que em todos os anos de ministério nenhuma pessoa se converteu. E tem histórias de missionários que simplesmente lançaram as sementes ali, mas ninguém se converteu em todo o tempo que eles estavam trabalhando nesses lugares. Deus pode escolher que a gente passe por isso e tudo mais. E aí a gente precisa muito descobrir a qualidade de vida, de uma vida alegre e triunfante que Abacuque descobriu. E ele cantou essa música, esse louvor, essa confissão com toda a sua alma. Não
por causa da ausência dos problemas, mas no meio dos problemas que ele estava vendo e que ainda iam acontecer. Ele cantou apesar do medo que é natural também para o homem diante do sofrimento. Você não acha que Jesus tinha medo natural do homem olhando para essa cruz? Que Paulo e Silas, né, não tinham medo de ficar naquele calabouço? Mas o que eles fizeram? Jesus cantou um louvor. No final da última ceia, antes de sair para ir para o jardim, para ser traído e depois morto, ele cantou um louvor a Deus. Paulo e Silas, acorrentados, com as costas abertas, sangrando ali no calabouço, cantaram um louvor a Deus. Eles decidiram se alegrar no Senhor em circunstâncias péssimas, com certeza com medo natural ao homem, mas dentro dos problemas, no meio dos problemas, louvando o Senhor. E Abacuque olhou, ele falou, não vai sobrar nada de bom, nada de valor nessa terra. Todo o trabalho, todo o esforço de anos vai ser em vão. Mas por causa dessas decisões, ele subiu lá do abismo dos suas queixas e questionamentos no começo, subiu um pouco, lembra naquela torre de vigia, que ele estava esperando a resposta do Senhor. E no final ele subiu mais ainda para lugares altos. É o que a gente lê aqui no final dessa passagem. No versículo 19, faz-me andar em lugares altos. A gente pode subir para lugares mais altos ainda, quando a gente descobre, assim como ele, que Deus é a nossa força. É Deus que fortalece a nossa fé. Ele nos dá fé, Ele nos fortalece na fé através da Sua palavra, na medida em que a gente se rende cada vez mais a Ele. É Deus que traz a solução para tudo. Nos problemas, no meio dos problemas, a nossa pergunta é: como que Deus vai fazer isso? O que Deus vai fazer? Mas deixa o como com o Senhor. Ele tem recursos desconhecidos. Quando Ele mandou maná e cordonizes, quando Ele fez água jorrar da pedra, da rocha, né? Quando Ele multiplicou Jesus na terra, né? Pães e peixes, Ele tem recursos que a gente não conhece. Deixa o como para o Senhor e simplesmente confia que Ele vai fazer algo. Essa é a nossa força. Nessa fé, Ele ainda traz a figura do servo, né? do servo nas alturas. E a gente tem mais uma ideia, talvez, daquelas cabras das montanhas, né? Você já viu no Discovery, sei lá, né? Essas cabras pulam com um equilíbrio perfeito. Como que Deus fez, né? Pulam de uma pedra para outra sem cair, né? Eu ainda quero ver o vídeo que um deles cai. Eu acho que nem tem no YouTube todo de pisar em falso. Mas pulam com perfeito equilíbrio, vivem em montanhas que são inacessíveis, né? É impossível de transitar qualquer outra pessoa e qualquer outro animal também. Às vezes são penhascos com quase 90 graus de inclinação, mas conseguem achar ali um lugar e subir cada vez mais. E essa palavra exultar, né, no Senhor é pular de alegria. Então imagina essas cabras saltitando, né, com alegria exuberante, num lugar que é impossível, né, de se acessar, impossível de transitar. E essa é a nossa vida da fé. As pessoas olham para nós, como a gente olha para essas cabras e fala, nossa, como conseguem, né? As pessoas olham e falam, estão passando situações impossíveis para aguentar. Mas mesmo assim tem fé, tem alegria e paz, tem esperança no meio de tudo isso. Como que pode? É a vida da fé que Abacuque nos apresenta. E essas pessoas olham, observam a gente, mas não é todo mundo, né? Como a gente conhece, muitos cristãos, não é todo mundo que chega nessas alturas. Por quê? São para todos, né, essas alturas, mas nem todo mundo chega lá. Porque não quer se render à vontade de Deus, mas faz de tudo para lutar contra a vontade de Deus, contra qualquer tipo de sofrimento, né? Usa todas as suas forças para lutar contra aquilo que Deus talvez trouxe para você falar,
eu aceito o que o Senhor quer fazer no meio daquilo. Eles não chegam nesses lugares porque preferem andar pelo que veem, não pelo que creem, né? Se agarram no conforto e no tipo de vida que eles conhecem, então ficam lá nas planícies, na planície, né? Com todo mundo, numa vida muito mais difícil, porque é sem fé. Mas enquanto a gente avança, enquanto a gente fala, eu vou prosseguir para o alvo, eu quero subir mais, Deus pega na nossa mão, firma os nossos passos e lá a gente vai. Você acha que essa cabra fica ali pulando e pensando, eu não sei se eu vou conseguir esse próximo pulo, né? Eu estou com medo, vou ficar aqui mesmo. Aí fica lá plantada no meio desse penhasco. Vai naturalmente, pum, 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 ele já está lá em cima. Que a nossa vida de fé também seja assim, porque a fé, a Bíblia fala, é a nossa vitória. Em 2 Coríntios 2,14 fala que Deus nos sempre faz triunfantes em Jesus. Ele sempre nos leva ao triunfo. E 1 João 5,4 fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No mundo acontece um monte de coisa, muitas circunstâncias que podem acabar com a gente, que podem sim sufocar a nossa alegria. Mas a nossa fé venceu esse mundo, venceu essas circunstâncias. A gente pode ter fé no Senhor e se alegrar, né? No Senhor que é imutável, que é inabalável. E assim a fé nos leva para cima, para lugares cada vez mais altos. E assim Deus nos convida e fala, faça parte daquela lista de heróis em Hebreus 11. Faça você também parte e entra pela sua fé que está crescendo cada vez mais. E você também vai chegar nesses lugares altos que a gente lê na palavra de Deus, nos heróis da fé, que deram um bom testemunho por meio da fé. Que a gente possa decidir fazer a mesma coisa. Decidir esperar no Senhor, deixar Ele na frente da nossa vida e esperar naquilo que Ele vai fazer e decidir se alegrar no Senhor. Temos momentos alegres para frente, né? Vem Natal, com confraternizações e tudo mais, mas talvez aconteça alguma coisa e não seja um Natal tão alegre ou tão esperado que você, né, tinha em mente. O seu ano que vem, né, tem grandes planos, esperança, mas talvez as coisas acontecem diferente do jeito que você plantou. Não coloca a sua alegria naquilo que vai acontecer, que te dá uma alegria já antecipada hoje. Coloca hoje já a sua alegria no Senhor. E todas as outras coisas que vão vir, que podem até parecer ser contra você, se tornam apenas um desafio que faz a sua fé crescer para você subir como filho de Deus, como filha de Deus, para lugares mais altos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela operação da fé, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito operando em nós. Obrigado, Senhor, por estar orquestrando, Senhor, planos perfeitos para a nossa vida, desde a fundação do mundo, Senhor, e antes que tudo já estava escrito no Teu livro, do jeito como deveriam sair todos os nossos dias. Senhor, nós temos dificuldades muitas vezes de aceitar os problemas, Senhor, de aceitar o sofrimento. E, Senhor, nós clamamos sempre, Senhor, que o Senhor nos livre. Mas talvez seja a Tua vontade, Senhor, que no meio dos problemas, no meio do sofrimento, a gente possa ter a nossa fé crescendo, a gente possa subir para lugares mais altos. E, Senhor, se essa for a Tua decisão, que o Senhor nos ajude a decidir também, Senhor, não mudar por causa das circunstâncias, e cada vez menos, Senhor, mas que a nossa fé possa crescer, possa ser cada vez mais forte, para que a gente também em Ti seja cada vez mais inabalável, Senhor, diante das mudanças e dificuldades da nossa vida, e que a nossa fé venha a crescer. Senhor, para Ti, tudo que acontece no meio ali, nesse meio termo da nossa vida, entre a nossa salvação e a nossa chegada no céu,
E no final não é tão importante, não vale tanto, Senhor, mas, Senhor, é tão grave às vezes para nós. E que a gente tenha cada vez mais a Tua perspectiva, Senhor. Que vale a pena estar nos Teus braços, Senhor, nas Tuas mãos, que nos conduzem para um porto seguro, que nos conduzem para a eternidade. E um dia nós vamos entrar, Senhor, com grande alegria e alívio no céu. E todas as outras coisas, Senhor, vão ficar para trás e vai apenas restar a alegria eterna. E que essa alegria, Senhor, do céu, alegria eterna, já venha encher os nossos corações hoje. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que nós vivemos, Senhor, de ter um dezembro, Senhor, um advento, Senhor, a chegada do nosso Senhor Jesus, que veio para essa terra, e que isso seja, Senhor, também razão suficiente para a gente se alegrar, que essas coisas já aconteceram, que a gente pode colocar a nossa fé naquilo que já aconteceu, que já ocorreu e que tem consequências eternas na nossa vida. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, e nos ajuda, nos ensina, Senhor, a exultar, a pular de alegria por quem Tu és e por que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém.